Olá, queridos, graça e paz. Estamos aqui mais uma vez para louvar o Senhor e dar continuidade no estudo da primeira carta do apóstolo Paulo à igreja de Coríntio. Que mais uma vez nós possamos aprender para um melhor viver diante de Deus. Que tudo que vamos aqui estudar, falar, seja para o nosso crescimento, seja para que estejamos cada vez mais alinhados com a vontade de Deus para as nossas vidas. Vamos orar em seguida, cantar o Senhor um cântico, louvar o seu nome e depois entraremos na sequência desse estudo. Oremos. Santo, eterno e amado Deus, digno de toda honra, de toda glória és tu, Senhor. Tu és absoluto, soberano sobre todas as coisas e nós somos obras das tuas mãos, criados para louvar o teu nome, feito tua imagem e semelhança. Embora tenha sido corrompido pelo pecado, o Senhor, por amor em Cristo Jesus, nos resgatou e nos fez outra vez teus filhos. Por isso rendemos-te graças, rendemos-te louvor, pois tu és digno, Senhor, pela tua bondade, pelo teus cuidado para conosco. Esteja neste momento nos conduzindo, para que sejamos mais uma vez abençoado com a tua presença, em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar o Senhor com esse cântico, belo cântico, luz do mundo. Esta luz que iluminou as nossas mentes e nos fez ter vida em Cristo para com Deus. Louvemos ao Senhor. Luz do mundo, vieste à terra para que eu pudesse viver. Tua beleza me leva a adorar-te. Quero contigo viver. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno Deus, exaltado nas alturas, entronizado no céu. Desde vieste a terra que criaste, por amor pobre se fez. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados.
totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Ele é maravilhoso e o que Ele fez em nossas vidas é maravilhoso. Nós podemos falar, podemos orar com Ele, podemos louvá-lo e podemos sentir a Sua presença e saber quem somos, para que estamos aqui e para onde vamos. Você quer algo mais importante do que isso na sua vida? Queridos, vamos dar continuidade aqui a esse estudo na primeira carta de Coríntios, agora no capítulo 6, onde Paulo faz uma crítica severa contra o litígio entre os irmãos. O que significa isso? É quando alguém pleiteia causas na justiça contra outro. E estava acontecendo isso na igreja de Coríntio, e alguns irmãos estavam levando outros à justiça por qualquer motivo. Isso não era viável, porque tornava-se vergonhoso para a igreja, uma vez que eles, como filhos de Deus, como igreja do Senhor, deveria ter maturidade, sabedoria para julgar causas simples entre eles e não levar à justiça comum, um mundo ímpio sem a direção de Deus. Então Paulo os critica por causa disso, porque não era aceitável, não era saudável isso que estava acontecendo entre a igreja de Corinto, entre tantas outras coisas que nós já temos estudado até aqui, não é? A incapacidade de eles entenderem que só Deus é digno de ser Senhor, de ser considerado nosso Pai, de ser adorado, quando eles queriam, colocar os seus líderes como um pai para eles, como o Senhor, de acordo com a cultura desse povo, greco-romana, que admirava os seus mestres, se colocavam acima de tudo. E também as divisões entre os irmãos, até por conta disso mesmo, temos estudado isso até aqui. Falamos também da impureza que estava no meio da igreja, do capítulo 5, aquela causa mais polêmica em que o apóstolo pede para que esse tal fosse entregue à destruição por conta do seu pecado. E voltando aqui no capítulo 4, também falamos sobre a importância de o servo do Senhor entender quem ele é diante de Deus, como servo na visão daquele contexto de escravo, de ser totalmente dependente, submisso ao Senhor, sem ter voz, sem ter nenhum direito de escolha. A minha missão é fazer aquilo que o Senhor determina que eu, como servo, devo fazer. Paulo se sentia assim e deixou isso claro para a igreja, que todos os servos do Senhor deveriam ser vistos dessa forma. E aqui nós vamos continuar neste assunto também complicado, o litígio entre irmãos. Percebam, acompanhem aqui a leitura comigo. Atreve-se alguns entre vós, quando há queixas de um contra o outro, levar a questão para ser julgado pelos injustos e não pelos santos? Ou não sabeis que os santos julgarão o mundo? E se o mundo será julgado por vós, como sois incapazes de julgar coisas menores? Não sabeis que iremos julgar os anjos? Quanto mais as coisas pertencentes a esta vida. Assim, quando tendes negócio nesta vida para serem julgados, constituí como juízes os que são de menos estima na igreja? Digo isso para vos envergonhar.
será que não há entre vós ao menos um que seja sábio para julgar as questões entre seus irmãos? Entretanto, um irmão leva o outro irmão ao tribunal, e isso perante os incrédulos. O fato de terdes processos judiciais uns contra os outros demonstra que já estáis derrotados. Em vez disso, por que não sofreis a injustiça? Por que não sofreis o prejuízo? Mas sois vós mesmo que fazeis injustiça e cometeis fraudes, e isso contra irmãos. Não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem os que se submetem a práticas homossexuais, nem os que as procuram, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbado, nem caluniadores, nem os que cometem fraude herdarão o reino de Deus. Alguns de vós eras assim, mas fostes lavados, santificados e justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Essa primeira parte é um assunto à parte desse capítulo 6, que se divide em dois tópicos. Primeiro é o litígio entre irmãos, que nós vamos abordar agora. E o segundo, que a gente abordará depois, ou que abordaremos depois, é sobre o nosso corpo como membro de Cristo, tá certo? Vamos por parte aqui. Muito bem, queridos. Os crentes de Coríntio, ou alguns deles, parecem mesmo não estar compreendendo a dinâmica do viver como igreja. Porque quando nós lemos, até como já estudamos até aqui, era um povo confuso, um povo com uns conceitos muito desencontrados dos propósitos da igreja de Cristo, da vontade de Deus. E é de se entender a razão disso tudo ser uma igreja nova, uma igreja com menos de 3 anos de existência. Então a imaturidade parece ser, digamos assim, compreensiva, mas não é por conta disso que devemos deixar que as coisas continuem dessa forma. O apóstolo Paulo sabia bem disso. Mesmo ele consciente que a igreja era nova e não tinha experiência, o dever dele como fundador desta igreja era orientá-los de maneira coerente com os propósitos de Deus para as suas vidas. Por isso ele não hesita em orientá-los, em chamar a atenção, em corrigir, em exortá-los. Vocês precisam amadurecer, vocês precisam aprender, vocês precisam crescer. E isso me deixa, como pastor, eu fico muito triste quando eu percebo esta falta de percepção nos irmãos, essa falta de vontade de querer aprender, de querer crescer. E para que isso aconteça, ele precisa estar envolvido com as coisas de Deus. Mas, ao contrário disso, a gente vê irmãos que passam até 2, 3 meses sem comparecer aos cultos. Muito embora nós estejamos hoje aí presos em casa com essa pandemia, estamos retornando agora aos cultos presenciais, mas as mensagens têm sido transmitidas através dos vídeos como esse. Mas nem assim há uma participação dos irmãos no sentido geral, alguns participam apenas. Então isso é muito triste, porque infelizmente há um descaso muito grande para com as coisas de Deus. Não existe como prioridade na mente de alguns cristãos atuais, não existe como prioridade o buscar o Senhor, o fazer sempre constante, o máximo possível, digamos assim, já diante das nossas limitações, estar na vontade de Deus. Vão levando a vida do jeito que dá. Eu vou à igreja quando der, quando eu quiser. Qualquer coisa é motivo para não ir a um culto. Eu cheguei cansado, não vou participar de mensagem não. Mas vai para frente da televisão. Vai brincar no celular.
Me diga, isto é justificativa para não buscar o Senhor? Não. Perdoe-me, mas é negligência espiritual. É não priorizar o conhecimento, o crescimento, o amadurecimento. Não é na presença de Deus. E se não buscar, vai ficar perdido. Perdido no tempo, perdido na casa do Pai, como uma música aí, uma música até um pouco antiga aí do grupo Voices, né? Ok, queridos, continuando aqui. Algumas pessoas da igreja estavam agindo injustamente com outros irmãos. E diante da imaturidade de ambas as partes, elas estavam procurando os meios jurídicos para a resolução de problemas que podia ser resolvido internamente. Coisas que eles podiam resolver entre eles estavam levando para a justiça. Digamos, alguém comprou um negócio do outro irmão lá e não pagou naquela data certa, então o irmão cobrou, o irmão não teve como pagar ou não quis, então justiça. Digamos que fosse hoje, aí o irmão te deve aí 50 reais, 100 reais, ou outra coisa qualquer, você vai, leva o irmão para a justiça, você vai ter que pagar diante da justiça. É preciso isso? Eu até entendo que diante da situação, hoje, existe casos que seja preciso, mas tem que ser analisado com muita delicadeza se vale a pena realmente fazer isso, tendo em vista que nós temos um nome a zelar, temos uma identidade como cristão, como igreja, a nos manter em harmonia, a preservar esse vínculo do amor, a exercer este amor, o perdão. É lógico, isso não dá também direito a ninguém se aproveitar e sair dando calote em todo mundo e cometendo injustiça com todo mundo. Nós devemos viver em santidade e em justiça. Atos injustos é o que não pode haver no meio do povo de Deus, porque quando acontece, a tendência é surgir outros e outros e mais outros. Já ouviu aquela expressão que um abismo chama o outro abismo? E é bíblica, né? E é de fato. Um abismo chama outro abismo. Se eu erro com o irmão, eu estou induzindo o irmão a cometer um outro erro, seguido de um erro, e vai acumulando erros sobre erros. E o que acontece no meio da igreja? Confusão. Então, os crentes, os cristãos em Cristo Jesus devem viver de tal maneira que essas coisas não aconteçam entre eles. Infelizmente, estava acontecendo aqui. Um irmão leva o outro à justiça por pequenas causas. O famoso, como a gente já viu no início, né? Famoso litígio. Não é isso? Quando alguém vai pleitear em justiça coisas para, talvez, para recuperar aquilo que diz seu por direito. Mas não é seu por direito, você deve lutar por isso. Mas, como já falamos atrás, vale a pena? Não é isso? Vale a pena? Isso vai contribuir para o quê? Para a igreja do Senhor, para a sua vida como servo de Deus. Não é isso? É onde está o amor, o perdão. Não estou dizendo que você vai perdoar as dívidas de todo mundo que te deve. Não é isso. E também longe de alguém querer se aproveitar, repito, dessa ocasião para enganar as pessoas e cometer injustiças. Não, a igreja... O cristão ele tem que andar em retidão, tanto no dever como em todos os sentidos. Se eu compro, eu devo pagar. E se eu prometo, eu devo cumprir. Se eu faço um trato, eu devo arcar com isso. Então, eu não posso de maneira nenhuma fazer nada que venha prejudicar e tirar vantagem do outro. Se eu fizer isso, eu estou cometendo injustiça. E a injustiça não pode existir no meio do povo de Deus. Paulo traz à luz as informações em relação à igreja, que, creio eu, ser uma igreja ainda que não havia se apercebido, a igreja não tinha ainda se apercebido de que os cristãos é quem deve julgar o mundo, e não o mundo julgar os cristãos. Os justos julgando os injustos, e não os injustos julgando os justos. Mas quem é justo diante de Deus? Se todo mundo
é pecador, se todo mundo é errado. Ora, sei que todos nós somos pecadores e todos nós somos culpados. E ninguém pode se colocar diante de Deus como justo, tendo em vista que somos pessoas pecadoras que estamos no meio estamos em um contexto, melhor dizendo, totalmente corrompido pelo pecado. Mas quando nós nos encontramos com Cristo em espírito, confessamos Ele como nosso Senhor e Salvador, reconhecendo que somos pecadores, Ele nos perdoa de todos os nossos pecados, conforme está em 1 João capítulo 1, versículo 9, que ele diz, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Seja qual for o pecado que você cometeu, a não ser aquele que você rejeita o Senhor, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo, né? Rejeita o Senhor ou as ações dele. Então, fora esse pecado aí, porque você se rejeitar o Senhor, você perdeu a única oportunidade de vida. Jesus disse que todo o pecado ao homem é perdoado, menos esse, onde você rejeita o Senhor, sua única chance de salvação. Então, logo, se sou pecador, sou injusto, sou pecador diante de Deus, estou perdido. Mas quando Jesus torna-se o meu Senhor, eu o aceito como Salvador, Ele me apresenta como justificado diante de Deus. Então, quem conhece a verdade no ponto de vista divino são os crentes em Cristo Jesus, aqueles que pertencem a Jesus, não aqueles que não têm Jesus. É nisso que Paulo se refere, o fato de que os justos, os santos, julgarão os injustos, os ímpios, os que não têm Jesus. E a igreja estava fazendo o contrário, levando causas entre eles para que os injustos os julgassem. Paulo disse, não pode ser assim. Vocês estão andando na contramão da vida, na contramão do conceito de Deus para vocês. Precisa mudar esse foco. E o versículo 3, querido, é um versículo que chama muito a nossa atenção, em que o apóstolo refere-se ao julgamento dos anjos. Diz que os santos julgarão os anjos. Como isso? Como nós vamos julgar os anjos? A que tipo de anjos o apóstolo está se referindo? Muito embora não tenha explicação aqui no texto. Só diz que nós julgaremos os anjos. Aí a gente parte aí para dois conceitos básicos dos estudiosos. Uns defendem a tese de que esses anjos referem-se àqueles filhos de Deus que está lá em Gênesis capítulo 6, que de acordo com o texto, no momento em que o pecado domina a terra, né, já havia dominado a terra, e que os homens começam a povoar a terra, os filhos de Deus se engraçaram com as mulheres, não é, com as filhas dos homens, e se uniram a elas intimamente, isto é, sexualmente. Alguns dizem que esses anjos, esses filhos de Deus aqui, eram anjos, né? Que se envolveram com os humanos. Mas, pelo que nós sabemos, anjos não têm sexo, anjo não tem matéria física, anjo é um ser espiritual. Logo, não há possibilidade alguma de haver esse envolvimento dos anjos com a raça humana. E em algum momento das Escrituras, Jesus diz que no céu nós viveremos como os anjos, não casam-se nem se dão em casamento. Quando Jesus foi interrogado acerca de um caso que diziam eles que, como a lei de Moisés ordenava que se uma pessoa casasse com uma mulher e se ele morresse sem filho, o irmão dele, no caso o cunhado da mulher, deveria casar com a viúva para suceder filho do irmão, isto é, preservar o nome dele, a linhagem dele. Então eles vêm com a conversa dizendo para Jesus, no nosso caso houve que o camarada casou com essa mulher e ele morreu, o irmão casou e morreu também, e no final eram 7 irmãos, todos os 7 casaram com ela e ambos os 7 morreram sem deixar filho. Quando chegar lá no céu, de quem ela será mulher? Se todos os 7 a tiveram.
Aí que Jesus responde: errai-vos por não conhecer a Escritura nem o dom de Deus, porque no céu não casam-se e nem se dão em casamento, mas seremos como os anjos. Logo a gente entende que anjos não pode se envolver nesse aspecto de união conjugal, de união sexual com seres humanos. Então essa possibilidade já é descartada. Não refere-se aos anjos. Outra é que esses anjos sejam os anjos caídos, aqueles da rebelião de Satanás com Deus, em que esses são lançados para a terra. São lançados, são condenados, não é, a viverem longe da presença de Deus, juntamente com o diabo. Os anjos caídos. Essa faz mais sentido, que esses anjos refira-se a esses anjos caídos, que serão julgados, porque eles também serão condenados no dia do juízo, porque eles se rebelaram contra Deus. Então, dito essas palavras aí, eu creio que deu para entender, né? Se não, faça aí a sua observação, pergunte, que a gente vai pesquisar melhor e procurar a melhor resposta para que não haja nenhuma dúvida, tá certo? Indo aqui adiante, nós entendemos que Paulo, né, declara aqui nos versículos 5 e 7, vamos ler rapidamente para a gente fechar esse assunto aqui. No versículo 5 e 7, Paulo diz: digo isto para vos envergonhar. Será que não há será que não há entre vós, no mínimo, ao menos no caso, né, um que seja sábio para julgar as questões entre os irmãos? Entretanto, um irmão leva o outro irmão a um tribunal, isso diante, né, de uma pessoa incrédula. O fato de terdes processos jurídicos contra o outro demonstra que já estás derrotado. Em vez disso, por que não sofreis o prejuízo? Por que não sofreis a injustiça? Então Paulo declara que o fato de os irmãos estarem brigando na justiça por questões injustas entre si era um triste sinal de que eles estavam fracassando na vida cristã. Que triste, que horror. Mas era a realidade que esses irmãos estavam vivendo. E no versículo 8 ao 11, Paulo encerra esse assunto acerca do litígio, esclarecendo que certos hábitos, manias, práticas, etc., que existem na vida dos homens, né, normalmente entre as pessoas, né, que não têm Jesus, não podia mais existir essas coisas entre os herdeiros do céu. Vamos ver quais são essas práticas. Já lemos, mas só para a gente rever aqui. Entre os versículos 8 a 11, que encerra aqui o assunto. Não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem imorais. Olha, quem vive na imoralidade tem que abrir os olhos. E o que seria ser imoral? É tudo aquilo que a gente pratica fora do conceito moral de um ser humano, principalmente do ponto de vista divino, certo? Depravação sexual, depravação verbal e tantas outras coisas sujas e imundas que a gente pratica por aí, indecente, que não convém a um homem decente, a uma mulher decente, a uma pessoa que teme a Deus. Ok? Continuando aqui. Nem os imorais, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os que submetem a práticas homossexuais, nem os que as procuram. Ora, os adúlteros são aqueles que não respeitam seus cônjuges, né, se envolvem com outras pessoas, casos extraconjugal, e também que se corrompe na idolatria com outros tipos de deuses, que só existe um Deus, mas como alguns acham que existe. Isso também é idolatria. Ou melhor, considerado adultério, tá certo? A idolatria também é se curvar tanto diante de imagens, diante de deuses que não é Deus, diante de santos, porque só Deus é digno de ser adorado, você só deve se curvar diante do Senhor, tá certo? Ou até mesmo quando você coloca coisas na sua vida que julga
tão importante que você não tem nem momento, não tem nem tempo para Deus na sua vida. Sua vida, seu trabalho, sua família, suas diversões, suas distrações é importante. Você chega em casa, você descansado, você ao invés de separar aquele momento, depois de tomar um banho, né, relaxar um pouco, para buscar um pouco o Senhor, para alimentar a sua alma, para renovar suas forças para o próximo dia de trabalho, de luta, que você nem sabe que vai enfrentar, você simplesmente se enche de programas de televisão, programas de internet, de outras coisas, e deixa Deus de lado. Eu não estou dizendo que você não deva usufruir desses recursos. A questão é, você só tem tempo para isso? Você nunca tem tempo para Deus? Então Deus não é importante para a sua vida, simplesmente isso. Você está simplesmente voltado somente para as coisas que atendem suas vontades humanas. Isso é um perigo terrível, isso é um erro gravíssimo, que nós precisamos consertar urgentemente. Temos que ter tempo para Deus. Então, quando essas coisas roubam o tempo que deveríamos dar a Deus, elas tornam-se também idolatria. Então, amados, preste atenção nisso, certo? E o texto segue dizendo, nem os ladrões, nem os avarentos. Olha, qualquer tipo de roubo, de furto que você tira de alguém sem que tenha sido dado, sem que alguém lhe tenha dado, autorizado você pegar, é ilegal. Você se apoderou daquilo que não é seu, pode ser um prego. Não é correto, pode ser 1 centavo. Se alguém te deu um troco errado, devolva. Porque, mas ele não sabia, mas Deus está vendo. Seja honesto, seja reto, porque você está diante de um Deus que te vê 24 horas, sabe quem é você e há de julgar as tuas ações. Eu já devolvi troco diversas vezes e entrego quantas vezes for se vier errado. Não quero 1 centavo que não seja meu, que não seja ganho do meu trabalho. Então, meu amigo, meu irmão, vamos ser corretos, vamos ser honestos diante de Deus. Avarentos, aqueles que dão tudo pelo dinheiro, o que importa é ganhar, o que importa é ter. Quanto mais tem, mais quer, mata, faz qualquer coisa pelo dinheiro. Isso é avareza, o dinheiro é tudo para ele. Não herdará o reino de Deus. Mas quer dizer que a gente não pode ter dinheiro? Não se trata disso. Você pode ter quanto você puder ter. Agora, não deixe que isso tome o lugar de Deus na sua vida, querido. Não deixe, porque se fizer assim, você estará fora dos planos de Deus. Deus é o primeiro lugar em tudo. Não esqueça disso. Nem os bêbados. Tem gente que diz aí que beber não tem nada a ver, é só uma diversão, uma distração, não está fazendo mal a ninguém. Mas olha aí, os bêbados não herdarão o reino de Deus. Os bêbados ficarão de fora no dia do juízo. Então analise se vale a pena gastar o seu dinheiro com aquilo que não é pão, como diz a própria Escritura. Se embriagar, muitas das vezes trazendo desavença para a sua família, trazendo discórdia para a sua família, despesas que não deveria ser feita enquanto você deveria dar até uma vida melhor aos seus filhos, uma assistência melhor à sua casa. Saia fora dessas coisas, você que me ouve. Nem os caluniadores, nem os que cometem fraude herdarão o reino de Deus. E voltando aqui no versículo 9, uma questão extremamente delicada, que hoje é até proibido falar, porque se falar é homofóbico, é preconceituoso, é tudo mais, e você é punido. Os que vivem na prática de homossexualismo e os que se beneficiam com essas coisas também não terão direito. O reino de Deus, como diz aqui as Escrituras. É complicado? É. Mas eu falo aquilo que eu acredito e aquilo que eu dedico a minha vida para fazer isso. Eu não sei o quanto que isso vai me custar. Até quando eu vou poder continuar falando. Não é? Mas
é uma verdade que eu não tenho como negar. Entende? Não tenho como negar. Sem querer desprezar ninguém, a gente ama todo mundo, não importa, né, a escolha da pessoa, a gente ama e quer essa pessoa sendo abençoada por Deus, mas não podemos aceitar qualquer tipo de postura, de atitude da pessoa se estiver errada. E a gente, quando ama, a gente corrige. Porque quem não ama, tanto faz, você que se dane, problema seu. Agora, quando eu amo a pessoa, digo meu amigo, meu filho, isso está errado, se acerte. Porque Deus te ama e Ele quer você ao lado dele. E a sua palavra é a nossa regra de fé e prática. Se não andarmos de acordo com ela, nós iremos pagar por isso. Então não ande como se Deus não existisse, como se Ele não ligasse para essas coisas, porque Ele liga. E Ele há de nos chamar para o acerto de contas. Cuidado. Cuidado. Sua vida pertence ao Senhor. Sua vida pertence ao Senhor. Não deixe sua vida ser direcionada, ser conduzida ou consumida pelos conceitos do mundo, porque o mundo luta constantemente contra os conceitos de Deus no aspecto espiritual, ético e moral. Tenha certeza disso. Eu tenho absoluta certeza que por mais que alguém que diga que não acredita em Deus, que diga que não concorda com as Escrituras, eles, no fundo, eles sabem que estão errados. Porque a própria consciência da pessoa os acusa. Isso não está certo. Existe algo maior do que isso, existe algo mais puro do que isso, existe uma força maior que deveria e quer governar este mundo, mas que não governa porque os homens o rejeitam. Os homens preferem o que chamam de, entre aspas, liberdade. Eu faço o que eu quero, do jeito que eu quero, como eu quero, e ninguém tem nada a ver com isso. Mas no fundo, as pessoas sabem que isto vai lhe gerar consequências. Porque se olharmos em volta, as respostas do dia a dia são claras para nós. Tudo que a gente planta, a gente colhe. Tudo que a gente faz, volta para nós. Então, meu amado, meu querido ouvinte, conduza sua vida, seu padrão ético e moral dentro dos conceitos de Deus, porque isso sim vai te dar vida. Isto vai te dar razão, segurança de você dizer: eu sou filho de Deus. Do contrário, você nunca poderá dizer isso. Nunca. Meu desejo é que Deus te abençoe de tal forma que você possa entender com clareza tudo o que aqui foi dito. Independente do que o mundo diz. O mundo passa, não esqueça disso. O mundo passa com todos os seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Isso está lá em 1 João, se eu não estiver enganado, capítulo, não sei se é o 2 ou 5, mas os versículos são 15 e 17. Então, meu amado, tudo isso nos faz rever o Salmo 15, que na minha humilde opinião descreve claramente o perfil do verdadeiro crente. Não sei se vai dar tempo para eu ler aqui, mas eu vou tentar. Salmo 15, que tem como título Verdadeiro Cidadão do Céu, ou Integridade com Deus. Salmo 15. Provavelmente eu não tenho mais tempo para ler esse salmo, mas eu desafio a você a ler esse salmo e conferir. Quem habitará no teu santo templo? Quem morará no teu santuário? Aquele que anda em justiça, que não difama o seu próximo e que não aceita suborno. Mais ou menos isso aí. Leia esse salmo e você vai ter
uma mensagem muito clara de como Deus quer que você seja. Não esqueça, leia o Salmo 15. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te fortaleça e que você possa andar dentro dos propósitos do Senhor. Amém? Senhor Deus, em nome de Jesus, Tu que conheces, ó Deus, as mentes, os corações, sonda cada um daqueles que me ouvem nesse momento e muda os conceitos errôneos para os conceitos certos diante de Ti, para que tenham vida em Ti e possam dizer que são Teus filhos. Em nome de Jesus. Amém. Até a próxima, querido. Em nome de Jesus.